Eduardo Bandeira de Melo diz que não concorrerá à presidência do Flamengo e explica o motivo. Rodolfo Landim diz que não tirou férias e se revolta com a imprensa. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sábado, dia de jogo do Flamengo, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começar a assistir esse vídeo, como eu sempre falo, não deixe de dar o seu like. Seu like é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva, ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro e tudo isso é de graça para você, de graça, mas nos ajuda a continuar mantendo-nos informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do nosso time de coração. Então vamos para as notícias. Hoje Flamengo e Bahia se enfrentam finalmente. Vamos ver o time em campo depois da era Jorge Sampaoli. Mas antes disso eu quero abordar um outro assunto aqui. Ontem eu trouxe uma notícia uma notícia do GE.com, de que Rodolfo Landim teria tirado férias, né, e deixado o Flamengo sem antes resolver a questão do novo técnico. Ele poderia muito bem deixar aí Marcos Braz, Bruno Spindel responsáveis por essa negociação. Porém, para que a negociação fosse concretizada, precisaria do aval dele de qualquer maneira, né? E Rodolfo Landim, ele entrou aí nas redes sociais do Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, para poder desmentir essa notícia que saiu. A notícia diz o seguinte aqui, ó: o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, desmentiu informações que vinha sendo vinculada na mídia sobre estar entrando de férias. O mandatário sofre bastante pressão da torcida e, por isso, a informação contribuiu para que os torcedores se irritem ainda mais com o atual presidente. Landim fez questão de contactar paparazzo rubro-negro para dizer que não está de férias. Landim ficou revoltado com a imprensa por conta da informação e se chateou pela falta de checagem. Segundo o paparazzo, Rodolfo Landim segue na Gávea na companhia de Rodrigo Dunch e de Reinaldo Belotti. Além disso, o presidente estará no Maracanã hoje para assistir aí o jogo Flamengo e Bahia, né? Então assim, abre aspas aqui, ó: em contato com a equipe paparazzo rubro-negro, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, relatou que não tirou férias. Ele está na Gávea junto com o CEO do clube, Reinaldo Belotti, e o vice-geral Rodrigo Dunch. O próprio Landim disse que estará presente no Maracanã hoje para acompanhar o duelo entre Flamengo e Bahia pelo Brasileirão. Fecha aspas. Te vejo amanhã no Maracanã. Landim se mostrou chateado com o fato dos grandes veículos esportivos terem publicado a notícia de que estaria de férias sem checarem e procurou a página do Papa e ele deixou claro que não pode trabalhar à distância, caso tenha que viajar, diz o perfil do paparazzo, né? Então, isso aí é o que o Rodolfo Landim enviou aí para a redes sociais do paparazzo rubro-negro, né? Para o Twitter dele aí, explicando que não está de férias. Eu mesmo peço desculpas ao Rodolfo Landim, porque eu fui um que trouxe essa notícia que foi vinculada no ge.com. Então, vamos aqui para outras notícias. Essa notícia agora é falando sobre Eduardo Bandeira de Melo. Eduardo Bandeira de Melo, que foi feita uma movimentação nos bastidores aí da Gávea. A alta cúpula tentou mudar o estatuto para quem tivesse cargos políticos não pudessem concorrer à vaga de presidente do Flamengo, ser mandatário do Flamengo, né? Só que essa cláusula não foi aprovada e caiu antes mesmo de qualquer coisa. Então, assim, o Bandeira de Melo explicou o motivo pela qual ele não vai concorrer aí à presidência do Flamengo. O que acontece? Ele ainda tem mais 2 anos de mandato como deputado federal. Então, o que ele passou para a gente? Que ele, no cargo de deputado federal, ele não pode
prestar um bom serviço para o Flamengo. Ele não pode se doar 100%. E para fazer um serviço de qualquer maneira, ele não quer. Nem tanto no Flamengo como deputado federal. Parabéns pela sua atitude, porque é o dinheiro do povo que está em jogo. Você sendo deputado federal, você representa o povo e está recebendo dinheiro do povo para trabalhar para o povo. Cara, tem o meu maior respeito. Sou seu fã, Eduardo Bandeira de Mello. Outras eleições virão e com certeza você vai concorrer e vai ganhar. Então, vamos trocar aqui de assunto. Orlando City nega informações de que estaria monitorando o técnico Tite. Exatamente, quando o Flamengo começou a contactar o técnico Tite, surgiu aí o boato de que o Orlando City queria o treinador no seu time, né? Além do Flamengo, Orlando City e também o Corinthians. O Corinthians, como o Tite já tinha um acordo verbal com o Flamengo, avisou a diretoria do Alvinegro de que não iria para lá, deu um não para o seu Corinthians, né? E o Orlando City agora se manifestou. De acordo aí com informações do jornalista Vene Casagrande, um dirigente do clube descartou a chance de Tite ser contratado, já que o cargo está ocupado no momento pelo colombiano Oscar Pereira. Ainda, a boa colocação da equipe na liga local reforça que Orlando City não pensa na troca do comandado, né? Não há, abre aspas, não há possibilidade, né? Pode inclusive dizer que foi um membro do clube que disse: temos treinador, estamos em segundo lugar no campeonato e não há motivos para para abrirmos negociações com qualquer outro treinador neste momento, fecha aspas, disse o dirigente do clube para Vene Casagrande. É igual assim, quando algum jogador do Flamengo está perto do término de contrato, começa a surgir aquele monte de boatos de que o jogador está sendo monitorado por time tal fez uma oferta para o jogador, e quando chega, na verdade, existem especulações, existe monitoramento, mas não propostas oficiais. No caso do Tite aqui, não houve proposta nenhuma, né? Além de Flamengo, não tem nenhum outro time aí querendo a contratação de Tite, né? Depois da saída da seleção brasileira em dezembro, Tite passou a estudar inglês. O treinador esperava uma proposta da Europa que não aconteceu. Sem mercado nas principais ligas do planeta, o treinador passou a cogitar ofertas do Brasil e está inclinado a comandar o Flamengo. Sabemos que ele já tem aí um acordo verbal, está faltando apenas detalhes para a sua contratação. E com relação a isso aí, o Flamengo está correndo contra o tempo para tê-lo o mais rápido possível, né, dirigindo o time do Flamengo. Sabemos que teremos uma nova paralisação da data FIFA e o Flamengo já quer contar com o Tite nesse período de paralisação para que ele possa conhecer melhor os jogadores e poder também aplicar a sua metodologia de trabalho. Sabemos que o Tite já trabalhou com 11 jogadores do atual elenco do Flamengo, então será muito mais fácil para ele poder organizar esse time dentro de campo. Então, vamos trocar aqui de assunto. Bom, vamos falar aqui agora um pouquinho sobre Bruno Henrique, né, que está sendo monitorado por alguns clubes do Brasil, inclusive, como eu falei também, Olympiacos da Grécia, o time onde joga o Rodinei, né? O Palmeiras já está traçando seu planejamento para a temporada 2024, né? E nesse contexto, os nomes prioritários para reforçar o Verdão começam a ser expostos. Entre eles, especulações e reais interesses do clube. Recentemente, Bruno Henrique, atacante do Flamengo, surgiu no radar do Palmeiras, que mobiliza nos bastidores para viabilizar a chegada de reforço, que aplicaria, né, a ausência de Dudu, bem como turbinaria o elenco. O atleta está em um impasse para renovar com o clube carioca e a concorrência pode tirá-lo da Gávea. Rapaz, eu acho um pouco difícil conseguirem tirar o Bruno Henrique da Gávea, né? O que acontece? Isso porque clubes como Internacional e Grêmio também monitoram os passos de Bruno Henrique e podem surpreender
Nesta sexta-feira, dia 29, ontem, veio à tona uma sondagem do Atlético Mineiro, que revelou as exigências que o staff do atacante está pedindo para viabilizar a contratação. Segundo o jornalista Betinho Marques, do portal Fala Galo, assim como o clube mineiro ouviu as tais exigências e recuou, descartando desembolsar a bolada. Bruno Henrique pede contrato com a validade de 2 anos. Além disso, a pedida salarial é alta, já que crava pagamentos mensais na casa de R$1,5 milhão. A quantidade de dinheiro envolvida não para por aí. Além dos vencimentos pedidos, também tem em seu escopo o pagamento de luvas de R$8 milhões diluídos no contrato. Contudo, ao todo, o pacotão para assinar com Bruno Henrique sai cerca de R$47 milhões. Como eu falei ontem, não é qualquer clube no Brasil que tem esse dinheiro para desembolsar por um jogador. Então eu descarto aí Grêmio, descarto São Paulo, descarto o Atlético Mineiro. O único clube do Brasil que pode brigar pela contratação de Bruno Henrique com o Flamengo é o Palmeiras. Nenhum outro time pode conseguir fazer isso, né? Então vamos aqui para outro assunto, falando sobre o jogo entre Flamengo e Bahia hoje, né? Como eu falei, a baixa procura dos ingressos até o início, até quinta-feira, né? Até antes de ontem, estava muito baixa a procura dos ingressos. Tinha sido vendido apenas 12 mil ingressos, apesar dos preços estarem lá embaixo. E após a demissão aí de Jorge Sampaoli, de 12 mil ingressos, já chegamos aí à casa dos 40 mil ingressos vendidos. E por falar em ingressos vendidos, o Flamengo irá distribuir 700 ingressos de jogo contra a Bahia para 10 projetos sociais diferentes, né? A ação no Maraca, né, já levou mais de 5 mil torcedores ao estádio. É isso aí. Pelo menos uma coisa boa essa diretoria está fazendo, dando oportunidade para pessoas que não têm condições de comprar ingressos para assistir o jogo do Flamengo. Uma bola dentro aí deles. Então agora vamos falar aí sobre esse jogo Flamengo e Bahia. Escalação, arbitragem, tudo onde vai passar, tudo isso eu vou trazer para vocês agora. Bom, depois aí da derrota para o São Paulo na final da Copa do Brasil, o Flamengo terá somente, né, o Brasileirão para se preocupar no restante da temporada. A equipe carioca, ou seja, o Flamengo, colecionou fracassos em 2023 e deve terminar o ano sem títulos sequer para comemorar. Com 11 pontos de desvantagem aí para o líder Botafogo, as chances de conquistar o Nacional de pontos corridos são mínimas. O objetivo do Flamengo na reta final da temporada é garantir uma vaga na Libertadores, já que na 7ª colocação na tabela corre o risco de ficar de fora da principal competição continental. Já o tricolor baiano, por sua vez, né, entrou no Z4, ou seja, na zona de rebaixamento, na última rodada ao perder em casa para o Santos. Rogério Ceni, que estreou no comando da equipe com uma vitória por 4-2 sobre o Curitiba, fora de casa, não conseguiu manter a sequência na Fonte Nova. Agora o treinador campeão brasileiro pelo Flamengo em 2020 buscará recuperação diante do seu ex-clube, o Flamengo, né? Então o Flamengo, né, não terá Arrascaeta, que retornou de lesão muscular para enfrentar o São Paulo na decisão e será poupado. O mesmo deve acontecer com o atacante Luiz Araújo. O time titular que o Flamengo deve ter contra o Bahia, né, é uma formação feita aí pelo técnico Mário Jorge. Eu vou trazer para vocês aqui a provável escalação do Flamengo e primeiro eu vou falar para vocês aonde esse jogo vai passar. A transmissão da partida será feita através do canal Pay-Per-View Premier Sport TV da Rede Globo de televisão. O jogo será no Maracanã, no Rio de Janeiro, hoje, dia 30, às 16 horas, horário de Brasília. O árbitro da partida é Sávio Pereira
Sampaio, Distrito Federal, árbitro FIFA. Assistente, Nailton Júnior de Souza de Oliveira, do Ceará, também árbitro FIFA. E Eduardo Gonçalves Cruz, do Mato Grosso do Sul. O VAR fica por conta de Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. Provável escalação do Flamengo. Essa escalação é de acordo com o treino que Mário Jorge deu ontem lá no CT Ninho do Urubu. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro. Gabriel Barbosa, Pedro, Bruno Henrique, técnico Mário Jorge. O Bahia vem com Felipe, Gilberto, Canu, Vitor Hugo e Cândido, Rezende, Iago, Felipe e Tássio, Ademir, Rafael, Ratão e Everaldo. O técnico Rogério Ceni, ex-São Paulo, ex-Flamengo, ex-Ceará, ex-campeão pelo Flamengo. Galera, essas são algumas das informações que eu tinha para atualizá-los. Lembrando para vocês aí no TikTok, lembrando para vocês no YouTube, todas essas informações que eu trago aqui, elas são postadas primeiro no meu Facebook e no meu Instagram. Então, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!